Olá, sejam bem-vindos. A gente segue para mais uma aula. Essa aula é a apresentação do módulo 7, Raízes do Hatha Yoga. Na aula passada a gente pontuou algumas questões que são pertinentes à construção desse conhecimento. E o nome da aula passada foi o início e o significado do Hatha Yoga. Vou fazer uma breve recapitulação aqui, para a gente não perder o fio da meada. E aí eu vou atualizando nos segmentos aqui da aula. A gente viu na aula passada sobre essas figuras, né? Que possivelmente são figuras praticando asanas, né? Posturas, que são atribuídos, as asanas, né? É bom deixar bem claro, atribuídos ao Hatha Yoga, né? Esse movimento que surge aqui nesse espaço temporal que a gente está estudando nesse módulo, que seria o yoga medieval. O yoga, a partir ali, ele surge com o advento do tantrismo, né, do século VI em diante até o século XV. A gente vai ver movimentos que falam sobre o corpo, e na aula passada a gente viu esse movimento específico, essas figuras específicas que parecem que esse movimento é um movimento que se aplica também nas raízes védicas, né, daquela civilização que a gente viu no nosso primeiro módulo, Mohenjo-daro, Harappa, a civilização do Vale do Alto Indo. É interessante a gente pontuar isso. E aí a gente também está falando sobre o marco temporal do Hatha Yoga, né, que foi mais ou menos entre esse século XII e século XV, e floresceu o movimento dessas figuras, né, desse elemento que era chamado de Siddha. Siddhas são esses autorrealizados perfeitos, são essas pessoas que, se realmente fizeram práticas específicas, né, de tantrismo e depois do Hatha Yoga, e esse movimento é o movimento dos Siddhas. Então são essas figuras aqui que alcançaram um nível de pureza muito grande. Então esses Siddhas acabaram que ficaram na literatura, ficaram na história, conhecidos, reconhecido, né, como 18 Siddhas, embora existem mais, né, esses 18 Siddhas são os que ficam na literatura como essas figuras reconhecidas, né, por seus poderes, por sua capacidade de entendimento filosófico sobre a vida. E o início do Hatha Yoga fala sobre esse processo de kaya sadhana, de cultivo do corpo, que já existia esse chamado muito forte com o advento do tantrismo, que foi assunto da nossa primeira aula. E esse movimento desses realizados, né, existiram várias escolas, né, filosóficas surgidas nesse espaço temporal do Tantra até o Hatha Yoga, que a gente viu ali do 12 ao 15. E esse movimento dos Siddhas, os Nata e os Maheshwaras são as escolas filosóficas mais destacadas, não que são elas as únicas, que foram elas as únicas, melhor dizendo, mas essa escola, por exemplo, os Nata Yogins, que é essa escola filosófica do movimento Siddha, aonde nasce essas duas figuras, né? Nasce ou aparece essas duas figuras, uma é o Goraksha, uma é o Matsyendra Nata e outra é o Goraksha Nata, que vai ser a obra da nossa aula agora que está por vir. Então essas figuras foram os precursores do que a gente chama de Hatha Yoga hoje. Hatha Yoga, que simboliza isso, né? Simboliza o Ra e o Ta, eles simbolizam o Sol e a Lua, mas não necessariamente o Sol e a Lua apenas, em si ele está trazendo uma conotação de equilíbrio, né?
o denso e sutil, o material, o espiritual, assim por diante. Então é como se fosse aquele ideograma do taoísmo, yin yang. Então o Hatha Yoga, ele simboliza isso. Esse equilíbrio e essa transmutação, né? Essa elevação de consciência para além da dualidade. E aí estamos aqui, módulo 7, essa é a nossa aula atualizada, e depois esse breve resumo. Matsyendra e Goraksha são essas duas figuras que a gente vai estudar, reconhecidamente como os pais do yoga. Vamos chegando aqui, a tradição, né? A tradição hindu associa a criação desse movimento filosófico que a gente chama de Hatha Yoga a Gorakshanata e seu mestre Matsyendranath. Lembra que Nata são as escolas filosóficas lá que a gente falou na aula passada, né? Ambos nascidos no nordeste da Índia, em uma região chamada Bengala. Há muitas lendas e mitos sobre Matsyendranath e o seu melhor discípulo Gorakshanath. São amplamente conhecidas na Índia. Vamos ler um pedaço do que o historiador George Femenstein falou. Os tantras budistas falam de um panteão de 84 grandes adeptos, que é essa figura aqui que eu botei no slide pra gente. Esses Mahasiddhas, né, são até hoje venerados como semideuses, pessoas que atingiram um nível de pureza muito grande. Eram, em sua maioria, camponeses que não tinham muito gosto pela erudição e tampouco pretendiam ser eruditos. Mas, isso eu já falei em aulas passadas, também existiam vários reis, grandes estudiosos. Se você for lá e botar no Google, por exemplo, né, esses 84 grandes adeptos, aí do lado você vai ver que uma lavadeira, ou por exemplo, o Goraksha, que é o Goraksha no Matsyendra, ele vai ser o oitavo. O Matsyendra também é chamado de Mina, tá? Aqui nesse contexto ele vai estar sendo chamado de Mina. Vai ser o oitavo Mahasiddha, né? O oitavo Mahasiddha que foi elencado. Então você vai ver que teve muitos Mahasiddhas, muitas pessoas que se iluminaram através dessas práticas que a gente vem vendo, essas práticas de origem tântrica, né? É bom a gente também fazer uma pausa porque o budismo entrou em ação aqui, né? É bom a gente ter esse entendimento que o Tantra ele não é exclusividade do... Ele é um método que se espalhou em diversas correntes filosóficas. Existe Tantra que foi para o budismo, outro para o Vaishnavismo, outro para o Shivaísmo e assim por diante. Existe Tantra, né, budismo tântrico, né, Shivaísmo tântrico e assim por diante. Só para a gente fazer esse entendimento aqui. E essas duas figuras, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui para a gente. Ó. Opa! Aqui, ó. Não. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, esse aqui é um manuscrito, esse que não aparecia embaixo aqui, né? Que é a representação ilustrada de Goraksha e Matsyendra. Esse é um manuscrito do século XVIII, 1715. Onde existe essa ideia, né? De Matsyendra ensinando o seu melhor discípulo Goraksha nesse manuscrito antigo aqui, né, que é legal a gente trazer para a gente ilustrar um pouco da importância dessas duas figuras que às vezes a gente pratica Hatha Yoga já há um bom tempo e nunca falou, né, quando a gente veio, quando eu coloquei Matsyendra aqui ou Goraksha, no máximo você vai lembrar do Matsyendrasana, né, que é uma postura de torção muito famosa, que eu até esqueci de colocar aqui nessa aula, mas a gente vai ter aula só sobre posturas, com certeza vai aparecer por aqui. O Matsyendra novamente, e com certeza não vai ser mais uma figura desconhecida depois que a gente tiver essa aula. E aí o Matsyendra, que a gente está falando tanto dessa figura, existe um Matsyendra histórico. O que a história fala, né, dessa figura que existiu e que foi um Mahanata, né? Um ser iluminado, um Mahasiddha que chegou até a gente, né? Através da história.
pouca coisa tem sobre ele, mas o que a gente sabe, né, dessa história desse Matsyendra é primeiramente que ele se chama Senhor do Peixe, né? Matsya é peixe, Indra é senhor. É comum que Matsyendra seja chamado de mina, como falei para vocês ali, né? Em vários momentos não vai ser falado Matsyendra e sim mina, que tem a mesma conotação que Matsyendra, tá? É possível que o seu nome seja uma referência ao seu ofício, que era um pescador, tá? Lembra para vocês que o movimento tântrico é um movimento de base, né? Que tiveram acesso a diversas camadas sociais, pescadores, lavadeiras, né, agricultores, etc. Então, de acordo com essas tradições, o ato de suspender a respiração, o movimento da mente, com a aplicação da conhecida técnica yogi que se chama Kechari Mudra, aquela técnica que coloca a língua, né, no céu da boca, é atribuída ao adepto que conhece e domina o selo corpóreo, um dos mais importantes do Hatha Yoga, a alcunha de Matsyendra. Então, Kechari Mudra, esse mudra famoso foi, digamos assim, explorado pela primeira vez pelo mestre Matsyendra. Então, como eu falei para vocês, né, é um terreno onde a gente fica muito desconfortável de falar, porque não tem muito o que falar sobre esse Matsyendra. Especula-se que ele foi, né, um pescador que era adepto a esses movimentos, né, movimentos dos Siddhas, dos Natha Yogins, né, inclusive é atribuído a ele, ao Matsyendra, a própria formação da escola filosófica Natha, né, a essa figura que a gente está estudando agora. Mas apesar de poucas informações e poucos textos que a gente tem, inclusive agora já vou passar por um slide aqui que vai aparecer um texto, ó. Então essa mística que envolve Matsyendra está em torno do um relato mitológico desse texto que se chama Kaula Jnana Nirnaya, verificação da gnose Kaula, que é do século XI, considerado uma das fontes mais antigas do Kaulismo, que é uma escola filosófica, que é um movimento, né, um conceito correlato. Kaula significa o estado de iluminação ou libertação obtido através da união entre Shiva e Shakti. Isso aqui é muito da alcunha do Hatha Yoga, né, Shiva e Shakti, a união. Então a gente está falando de Hatha Yoga, essa união dessa força, né, dessa manifestação, desse poder divino na Terra, e a gente está falando de Shiva como esse poder transcendente, imanente, né? Então, quando a gente faz essa união entre Shiva e Shakti, né, ele denomina Kaula, né? E agora esse conceito a gente está vendo com um nome diferente, mas existe Nirvana, existe Samadhi, êxtase e vários outros nomes de falar isso. Esse aqui é um texto, né, um texto que dificilmente acha, porque esse é um texto de uma biblioteca particular, né, que foi leiloado, mas ele é atribuído ao Matsyendra Natha. Acha até esse texto, mas acha na língua hindi, não sei se na língua inglesa tem, mas é um texto bem raro, mas ele existe, tá? Então, isso aqui já é uma formação, isso aí já é um conteúdo que reforça a existência de Matsyendra como um grande sábio, como uma pessoa que trouxe as bases do Hatha Yoga pra gente, e esse é um texto que prova isso, tá? Apesar de ser um texto que tem muita dificuldade da gente encontrar ele, né? E aí, falando um pouco mais, nessa aula a gente vai dar mais ênfase ao Matsyendra, na outra a gente dá mais ênfase ao Goraksha, que é o seu discípulo, né? Então, o Matsyendra mitológico, existem muitas lendas, né, que fazem correlação a Matsyendra e Goraksha. Então, essa mitologia, ela vai afirmar o quê? Que Matsyendra recuperou o cânone de escrituras sagradas dos Kaulas, chamado Kula Agama, das entranhas de um peixe gigante que o havia engolido. A simbologia que representa essa história, de acordo com alguns estudiosos, é o grau mais elevado da
realização espiritual. E aqui mais uma vez, né, o Matsyendra sendo associado a essa ideia de peixe, né, e agora em um grau mitológico, porque é toda essa simbologia que representa essa ideia de sair de dentro de um peixe algo, né, que a gente está vendo aqui, algo que passou por essa privação, passou por esse momento de introspecção, é considerado, né, como um despertar espiritual. A gente viu isso na Bíblia, né, a história de Jonas, que foi engolido por um peixe, né, a história do Moby Dick, a própria história do Matsyendra, a gente vai ver daqui a pouco, que ele foi engolido por um peixe. Então isso tem um simbolismo muito grande. E a mitologia afirma que esse tal Matsyendra, após receber essa iluminação, ainda acha esse cânone de escrituras, né, que é chamado de Kula Agama. Então, essa é uma escritura, são escrituras que falam sobre o processo de iluminação que a gente viu, né, processo que a gente observou ali dos Kaulas, né, o processo de iluminação, processo de equilíbrio, de emancipação. Aí Matsyendra está associado a isso, essa descoberta filosófica, né, de uma nova maneira de se iluminar. E a mitologia fala isso, que ele achou, né, dentro de um peixe. Aí o Matsyendra mitológico também passa por essa manifestação. Aqui eu vou contar a história de Matsyendra, né, um mito que é o mito do seu processo de iluminação. Aqui ele já vai ser tratado como Minanata, que era um pescador que passava a maioria do seu tempo em um pequeno barco de pesca na Baía de Bengala. Em um dia de pesca comum, ele pescou um peixe enorme que o puxou com tanta força que fê-lo cair no mar. Mina, ou Matsyendra, foi parar dentro do estômago gigante do peixe. Protegido pelo seu bom karma, ele sobrevive à queda. Então tá aqui, ó, novamente, lembra que eu falei para vocês que essa história de ser engolido, essa história de ir para a profundeza, né? Então você está fazendo um mergulho nas profundezas do teu ser. Isso a gente também pode lembrar da batedura do oceano de leite, né? Que o oceano ele representa isso, ele representa as nossas, o conteúdo que foi pouco explorado na gente, né, que são a nossa consciência, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, e esse peixe, né, esse peixe grande que representa esse despertar espiritual, no caso do Matsyendra, ele leva ele para as profundezas, para esse despertar espiritual, que a gente vai ver o resto aqui do mito, vocês vão ver que é bem interessante, muito bonito. Então a saga, né, do Mina ou Matsyendra aconteceu naquela época que um senhor Shiva, tá aqui o Shiva, ó, tá lá embaixo do mar, estava ensinando a sua consorte, a sua esposa, umas certas doutrinas secretas que até então não revelara a ninguém. Cuidadosamente criou dentro do oceano um lugar secreto para que ninguém pudesse ouvir esses ensinamentos tão valiosos, né, do deus Shiva. Porém, muitos peixes foram atraídos por essa luminosidade divina, então os peixes estavam sempre por ali, né, que saía dentro dessa estrutura. Dentre um dos peixes foi o peixe que tinha engolido o Matsyendra, tá aqui, ele foi atraído. Imagina, o Matsyendra estava lá dentro, protegido pelo seu bom karma, né? Então sucedeu então que o pescador pôde ouvir todo o valioso ensinamento secreto proferido por o deus Shiva. Em um determinado momento, a sua esposa ela caiu no sono. Então Shiva desconfiou que ela tinha dormido e perguntou em voz alta: "Estás ouvindo?" Em um sonoro sim foi ouvido. Ele ouviu, esse sim vinha dentro da barriga do peixe. Usando a sua visão mística, né, o seu terceiro olho, Shiva olhou para o enorme peixe e viu em suas entranhas o seu verdadeiro discípulo, que na verdade era o Matsyendra, que estava o tempo todo ouvindo, né, as valiosas histórias do deus Shiva. Então Shiva ficou muito contente, né, com essa descoberta, voltou-se para a sua sonolenta esposa, né, e aí
vou passar a iniciação a ele, não a ti, né? Que a sua esposa ainda não estava preparada para ouvir o ensinamento de Shiva. Então, Matsyendra, ou Mina, agradecido, recebeu a iniciação e passou os 12 anos seguintes na barriga do peixe, dedicando muito a interesses aos ensinamentos esotéricos transmitidos pelo grande rei. Então, imagina, ele ficou mais tempo ainda para esse conteúdo, para que esse conteúdo fosse catalisado dentro dele, né? Existia-se uma prática, né? Ao cabo desse período, onde Matsyendra já estava iluminado, o outro pescador pegou o peixe, né? E abriu a barriga onde saiu Matsyendra já como mestre plenamente realizado. Tá aqui a gravura aqui, né? Onde Matsyendra sai já com essa sabedoria. Então é isso que conta a mitologia sobre essa figura, né? Matsyendra. Então esse Matsyendra é uma figura histórica e mitológica ao mesmo tempo. Assim como foi lá, assim como todos que a gente viu, né, até agora, o Patanjali, existe uma forma histórica onde a historiografia vai atrás em busca de informações de período temporal, né, de textos, e não é diferente agora com Matsyendra e Goraksha, e não vai ser diferente com nenhum que vocês forem estudar. Sempre vai ter essa honraria, né, como uma parte mitológica, e diversos outros contos vão aparecer por essas figuras, né, não só na figura de Matsyendra, de Patanjali, né, de Krishna, enfim, de todas essas figuras que aparecem, de Buda, né? O que se tem como notícia histórica, ela também tem esse respaldo da mitologia, dos contos, que servem como um Om Shri Guru Pyo Namaha, ou seja, como uma honra, né, ao que foi deixado, um serviço respeitoso que a gente chama de Upasana. Então essa foi a história aí desse que trouxe esse primeiro passo, esse primeiro movimento para essa prática filosófica que a gente chama de Hatha Yoga, que está no nosso coração e que a gente gosta bastante. O nome dessa figura é o Matsyendra, é o considerado o pai do Hatha Yoga. E na próxima aula a gente vai ver o seu principal discípulo, que é o Goraksha, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Muito grato e namastê.